Então nós temos nessa parte que seria as instruções dos espíritos. É um tanto assustador, para mim ao menos, né? Essa comunicação dos espíritos que nós, a espécie humana, e como espécie humana, em plena época de Darwin, né? É um grupo de animais que se espalham sobre uma determinada região física. E eles dizem que é a espécie humana que habita todos os mundos. E se referem que mesmo nos mundos de regeneração e nos mundos mais elevados, a constituição do corpo é a mesma. Se nos mundos mais primitivos o corpo não é tão belo e não tão glamouroso, eu imagino que estejamos cobertos mais por pelos, e se nós temos mundos primitivos onde vale é a força bruta, nem roupa provavelmente tem, porque esses indivíduos não sabem tecer. Então, cada vez mais eu penso que são todos uns hominídeos tipo símio, grandes, enormes. E nos mundos mais elevados, o corpo cada vez vai ficando mais diáfano, se desliga da matéria, mas permanece com formato de corpo. Então vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer desses outros mundos. Nosso livro-texto básico, né? Então, instruções dos espíritos. Não é absoluta mundos superiores, diferença entre mundos superiores e inferiores. Não é absoluta a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores. Tomada a Terra, por exemplo, de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes nas condições das raças selvagens ou das nações bárbaras. São restos do estado primitivo do nosso mundo. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, lá no mundo primitivo, né? Os seus instintos não são amenizados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções de justiça e injustiça. A força bruta é, entre eles, a única lei. Passam a vida conquista de alimentos. E eles têm uma vaga intuição de um ente supremo. Um instinto bastante para torná-los superiores entre si, para lhes preparar uma ascensão a uma vida mais completa. E eles não estão totalmente degradados. Eles, mediante o seu crescimento, buscam a melhoria e a Deus. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inúmeros degraus. E entre os espíritos puros e desmaterializados, pode-se reconhecer ainda aqueles que animaram esses seres mais primitivos. Nos mundos que chegam a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitas diversas da vida da Terra. A forma corpórea aí é sempre a humana. O corpo nada tem da materialidade terrestre. Os sentidos são mais apurados e o peso específico dos corpos torna a locomoção mais rápida e fácil. Ao invés de se arrastarem, deslizam pela superfície ou se alçam na atmosfera sem outro esforço além do esforço da vontade. Ou seja, esses espíritos superiores, eles são capazes de volitar. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantado, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia
ou quase anula o período de infância. Nasceremos e seremos adultos rapidamente. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Nos mundos felizes, as relações entre os povos são amistosas e jamais perturbadas pela ambição. A autoridade sempre é respeitada. O homem não procura elevar-se sobre o homem, mas sobre si mesmo se aperfeiçoando. Os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Ter mais ou menos posse é segundo o que foi adquirido com a inteligência, mas ninguém vai sofrer por falta do necessário. Na terra, temos as necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz. Lá, nos mundos felizes, esses contrastes são desnecessários. No obstante, os mundos felizes não são globos privilegiados, visto que Deus não é parcial. Para qualquer de seus filhos, a todos dá o mesmo direito e as mesmas facilidades para se elevar. Faz que todos partam do mesmo ponto e a nenhum dota de melhor que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas dar-lhes cumpre conquistar pelo seu trabalho, alcançar mais depressa ou permanecer inativo por séculos no lodaçal da humanidade. Isso é um resumo do ensino dos espíritos superiores.